Há silêncios no corpo que dizem mais do que qualquer dor. E muitas vezes eles começam devagar, como um cansaço que a gente não sabe de onde vem, como uma tontura leve que aparece sem motivo, ou como aquela sensação estranha de que as pernas estão mais pesadas, mesmo sem grandes esforços. Muita gente pensa que isso é apenas sinal da idade chegando, mas há um fio invisível ligando tudo isso: a circulação. Nossas veias, como ruas antigas de uma cidade que já viu muitos dias, vão ficando carregadas de pequenos entulhos. E cada pedacinho de gordura acumulada, cada placa que se forma ali dentro, funciona como um semáforo quebrado, atrapalhando o fluxo, atrasando a vida que tenta passar. Você já sentiu que seu corpo não tem mais o mesmo ritmo de antes, mesmo quando a mente ainda sonha alto? Já teve a impressão de que algo dentro de você está cansado, mesmo depois de uma noite inteira de sono? Esses são sinais que merecem atenção, mas que muitas vezes são ignorados. O coração, esse companheiro silencioso que bate sem descanso, depende da limpeza dessas estradas internas. E o que muita gente não sabe é que, com gestos simples à mesa, é possível devolver fluidez a essas vias. Algumas frutas, daquelas que crescem em silêncio nos quintais, carregam um poder que vai além do sabor. Elas têm a sabedoria da natureza, o remédio escondido nos detalhes. São como pequenos jardineiros que entram em nossas veias sem fazer barulho, limpando o que o tempo acumulou, varrendo com carinho o que o estresse, a má alimentação e as emoções pesadas deixaram para trás. A ciência já começa a entender o que nossos avós sempre intuíam: a comida certa, no tempo certo, tem poder de cura. Neste vídeo, vamos caminhar juntos por esse conhecimento antigo e necessário. Vamos descobrir como algumas frutas, simples, acessíveis e cheias de vida, podem ajudar a desentupir suas veias e dar ao seu corpo a leveza que ele merece. Mas mais do que falar de alimentação, vamos falar de cuidado, porque cada escolha feita com amor é um jeito de dizer ao corpo: eu ainda acredito em você. Você já parou para pensar como pequenos hábitos diários podem transformar completamente o rumo da sua saúde? Já refletiu sobre o que está colocando no seu prato e o que isso está dizendo ao seu coração? Talvez seja hora de olhar para esses gestos simples com mais carinho. Afinal, ainda dá tempo de fazer diferente, e o primeiro passo pode ser mais doce do que você imagina. Há sinais que não fazem barulho, mas dizem muito. Um pé que vive frio, mesmo nos dias mais quentes. Um leve cansaço que aparece só de subir alguns degraus. Uma tontura que surge ao se levantar da cadeira. Pequenos detalhes que muitos já aprenderam a ignorar, associando a idade, ao tempo ou até mesmo ao simples cansaço da vida. Mas a verdade é que o corpo fala, e esses sintomas podem estar revelando algo mais profundo. A circulação está pedindo socorro. Com o passar dos anos, as artérias, que antes eram elásticas e livres como um rio sereno, podem começar a se estreitar. Não por vontade própria, mas por tudo que vão acumulando. Gordura, açúcar, estresse, tristeza. E quando esse fluxo começa a encontrar obstáculos, o sangue já não chega com a mesma força aos pés, à cabeça, ao coração. É por isso que a mente pode parecer mais lenta, os pensamentos mais turvos e até a memória começa a falhar. Não por falta de capacidade, mas por falta de alimento e oxigênio chegando com plenitude onde é preciso. Você já se sentiu mentalmente exausto sem ter feito muito esforço? Já esqueceu o nome de alguém próximo ou teve dificuldade em lembrar onde colocou as chaves? Pode ser que isso não seja apenas coisa da idade. Pode ser um aviso sutil de que as estradas internas do seu corpo estão congestionadas. E o mais assustador, isso acontece de forma silenciosa, sem dores fortes, sem alardes. É como uma cidade onde os semáforos vão apagando, um a um, até que o trânsito para por completo. Talvez você já tenha sentido também o corpo mais pesado, como se carregar as próprias pernas exigisse mais do que antes. Não é preguiça, não é fraqueza, é o corpo lutando para se manter de pé,
enquanto o sangue demora a chegar com o combustível que ele precisa. E se há algo que esse corpo merece, depois de tudo o que já enfrentou, é respeito. Respeito por seus sinais, por seus pedidos, por sua história. Por isso, abrir os olhos para esses pequenos sintomas é um ato de sabedoria. É ouvir o que o corpo tenta dizer quando ainda é tempo. Porque a boa notícia é que há caminhos de volta, há formas naturais, suaves e eficazes de limpar essas estradas por dentro. E muitas delas começam na simplicidade de uma fruta sobre a mesa. Mas antes de seguir adiante, vale uma pergunta sincera. Quando foi a última vez que você escutou o que seu corpo tem tentado lhe contar em silêncio? Entre tantas frutas que passaram pela nossa infância, há uma que carrega mais do que sabor. Ela guarda um poder escondido sob sua casca espessa e suas sementes rubras. A romã, tão comum nos quintais de antigamente, tão esquecida nas mesas de hoje. Ela é pequena no tamanho, mas grande no que pode fazer pelas veias silenciosas do corpo. E o que a ciência moderna começa a comprovar, os antigos já sabiam. Essa fruta tem algo de especial, algo que limpa por dentro sem pressa, mas com profundidade. A romã contém compostos naturais que ajudam a dissolver placas de gordura acumuladas nas paredes das artérias. Com o tempo, essas placas se formam como uma poeira grossa num cano de água limpa, atrapalhando o fluxo e forçando o coração a trabalhar mais. Mas quando a romã entra em cena, ela atua como uma faxineira delicada. Ela reduz a inflamação, afina os caminhos e permite que o sangue volte a circular com mais liberdade. E tudo isso sem agredir, sem remédios, sem efeitos colaterais, apenas com a sabedoria da natureza. Para quem já sente os sinais da má circulação, pernas cansadas, tonturas, memória enfraquecida, incluir a romã na rotina pode trazer alívio, não como milagre, mas como um cuidado constante e fiel. Ela pode ser saboreada pura, em forma de suco natural, ou misturada a outros alimentos no café da manhã ou na hora do lanche. Seu gosto levemente ácido desperta os sentidos e combina com alimentos simples como iogurte caseiro ou aveia. Não é preciso muito. O segredo está na constância, na repetição amorosa do gesto. Você se lembra da última vez em que viu uma romã de perto? Talvez faça anos. Talvez nem tenha dado atenção quando passou por ela na feira. Mas agora que você sabe o que ela pode fazer, será que ela merece um novo olhar? A romã é como aquelas pessoas que não fazem alarde, mas transformam tudo ao seu redor com sua presença discreta. E assim também ela age dentro do corpo, em silêncio, limpando o que pesa, abrindo espaço para que o coração respire em paz. Talvez não seja coincidência que essa fruta esteja ligada a tantas crenças de renovação e proteção. No fundo, ela guarda o símbolo do recomeço. E para o corpo cansado, um novo começo pode começar exatamente ali, entre uma semente vermelha e uma escolha de amor à própria saúde. Porque nunca é tarde para voltar a dar ao corpo o que ele merece. Leveza, cuidado e vida fluindo sem pressa. Muita gente ainda olha para o abacate com desconfiança, acreditando que ele é gorduroso demais, pesado demais ou calórico demais. E com isso, deixam de lado um verdadeiro presente da natureza. O abacate é um daqueles alimentos que carregam uma injustiça antiga. Foi acusado de algo que, na verdade, é sua maior virtude. As gorduras que ele oferece não fazem mal. Pelo contrário, elas são do tipo que o coração reconhece como amigas, que chegam para proteger, reforçar e restaurar os caminhos por onde o sangue passa. Dentro do abacate, existe um tipo de gordura boa, chamada de HDL, o famoso colesterol do bem. Ele age como um limpador natural das artérias, varrendo o excesso do colesterol ruim e ajudando a manter a elasticidade dos vasos. Isso significa que o sangue flui melhor, o coração trabalha com mais tranquilidade e o risco de entupimentos diminui. É como se o abacate entrasse em cena para fortalecer os muros de uma casa antiga, impedindo que o tempo derrube o que ainda tem tanto valor.
Além disso, o abacate traz outros benefícios silenciosos. Ele ajuda a controlar o açúcar no sangue, melhora o funcionamento do cérebro e oferece saciedade, o que evita excessos em outras refeições. E tudo isso com um sabor suave, cremoso, que combina com momentos calmos do dia, como aquele café da manhã tranquilo ou um lanche no fim da tarde, quando o sol começa a se deitar no horizonte. Mas como tudo na vida, o equilíbrio é o segredo. O abacate, mesmo sendo saudável, não precisa ser consumido em grande quantidade. Um pedaço pequeno já basta. E ele pode ser ainda mais poderoso quando combinado com outros alimentos simples. Um pouco de limão, uma pitada de aveia, uma colher de linhaça. É a sabedoria do campo se reencontrando no prato, com suavidade e intenção. Você já deu ao abacate a chance de mostrar tudo o que ele pode oferecer? Talvez ele esteja ali, presente na feira da semana, esperando apenas um olhar mais gentil. No fim das contas, o que transforma a saúde não são os alimentos mais caros ou exóticos. São aqueles que, mesmo simples, carregam uma verdade profunda. O cuidado diário, silencioso e constante é o que mais protege o coração. E o abacate, com sua polpa verde e generosa, pode muito bem ser o herói discreto que o seu corpo estava esperando. Em meio a tantos conselhos sobre comer frutas, há uma verdade que quase ninguém comenta. Nem toda fruta é totalmente inocente. Algumas, apesar de naturais, escondem uma armadilha adocicada que pode, aos poucos, prejudicar o corpo. Especialmente quando o consumo é exagerado, sem equilíbrio. O açúcar que está nas frutas, a frutose, em excesso, pode se transformar num inimigo silencioso da circulação, do coração e da leveza que o corpo tanto precisa. Frutas muito doces, como manga madura em excesso, banana prata bem passada ou uvas muito concentradas, quando consumidas sem moderação, podem elevar o açúcar no sangue de forma sutil, mas contínua. Isso provoca uma inflamação discreta, que vai se espalhando aos poucos pelas veias. E com o tempo, essas inflamações endurecem os vasos, dificultam a passagem do sangue e aumentam o risco de entupimentos. Não é o doce que sentimos na língua que causa dano imediato, mas aquele que se acumula dia após dia sem que a gente perceba. Mas a solução não é excluir as frutas da alimentação. Seria injusto com elas. A chave está na sabedoria do equilíbrio. Frutas mais ácidas, como o abacaxi, a laranja azeda ou o maracujá, ajudam a equilibrar esse excesso. As frutas ricas em fibras, como a maçã com casca ou a pera, também atuam como reguladoras naturais, diminuindo o impacto do açúcar no sangue. E quando há uma variedade no prato, misturando sabores, cores e texturas, o corpo responde melhor, agradece em silêncio. Você já reparou se tem consumido muitas frutas doces ao longo do dia? Às vezes, aquele suco no café da manhã, a banana à tarde e a sobremesa de frutas à noite somam mais açúcar do que imaginamos. Por isso, observar com carinho e não com culpa é um passo importante. A ideia nunca é proibir ou temer a fruta. É apenas aprender a olhar com mais consciência. O que foi plantado pela natureza merece nossa confiança. Mas o que fazemos com isso, como e quanto comemos, é o que transforma o remédio em veneno, ou o veneno em cura. Assim como tudo na vida, o segredo não está no excesso, mas no cuidado. E ao cuidar do que entra no nosso corpo, também estamos cuidando do que queremos que permaneça. A lucidez, a leveza, a autonomia. E essa atenção amorosa começa no prato, na escolha simples de hoje que pode mudar o amanhã. Porque o que adoça o paladar pode ser bom. Mas o que adoça a vida de verdade é a saúde que fica. Pouca gente percebe, mas há coisas que entopem o corpo sem passar pela boca. São as emoções mal digeridas, as mágoas antigas que insistem em morar dentro do peito, os ressentimentos que não foram acolhidos nem transformados. Tudo isso pesa, tudo isso circula e tudo isso afeta o coração. Não só no sentido simbólico, mas também físico.
A ciência tem confirmado aquilo que a sabedoria popular já dizia. Sentimentos mal resolvidos podem apertar as artérias, provocar inflamações internas e prejudicar a saúde da circulação. O estresse constante, por exemplo, libera substâncias que deixam os vasos sanguíneos mais rígidos. Quando isso acontece todos os dias, por anos a fio, é como se o corpo vivesse em estado de alerta, tentando se proteger de algo que nunca passa. E nessa tentativa de defesa, os vasos vão endurecendo. A mesma coisa acontece com as tristezas profundas, aquelas que se escondem atrás de sorrisos silenciosos ou de noites mal dormidas. Quando não são acolhidas com cuidado, elas também viram bloqueios dentro do corpo. Você já se sentiu cansado sem motivo? Como se um peso invisível estivesse sobre os ombros, mesmo nos dias mais calmos? Às vezes, não é físico, é emocional. É aquilo que ficou guardado por tanto tempo que o corpo já não sabe mais como carregar. E se existe um tipo de entupimento mais perigoso, é esse. O que começa no coração da alma e termina no coração do corpo. Mas existe algo profundamente libertador no ato de parar e respirar. Respirar com presença, com consciência, com a intenção de deixar ir. Inspirar devagar, contando até 4, reter o ar por mais 4 segundos e depois soltar suavemente também em 4 tempos. Repetir isso algumas vezes ao longo do dia ajuda não só a acalmar a mente, mas também a melhorar o fluxo sanguíneo, a soltar as tensões e permitir que o corpo volte ao seu estado natural de equilíbrio. Talvez não seja a comida que mais pesa em você, mas os silêncios que ainda não foram escutados. E quando você começa a olhar para dentro com carinho, sem pressa, sem julgamento, o corpo responde, as veias se abrem, o coração desacelera, a respiração encontra seu ritmo. A paz que parecia distante começa a se aproximar, porque cuidar da circulação é também cuidar daquilo que circula aqui dentro, sentimentos, lembranças, dores, esperanças e, sobretudo, a vontade de viver com mais leveza. Há algo de especial nas frutas vermelhas. Talvez seja a cor viva, que lembra o sangue pulsando em nossas veias. Talvez seja o sabor marcante, que mistura doçura e acidez, como quem entende a complexidade da vida. O que é certo é que por trás dessa beleza delicada, elas escondem um segredo poderoso: os flavonoides, compostos naturais que agem como verdadeiros guardiões das artérias, protegendo o coração com firmeza e suavidade ao mesmo tempo. Frutas como o morango, a amora, a framboesa e a uva escura são ricas nesses compostos. E quando consumidas com frequência, elas ajudam a evitar o endurecimento dos vasos, melhoram a elasticidade das artérias e favorecem o fluxo sanguíneo. É como se formassem um escudo protetor ao redor do sistema circulatório, reduzindo os danos causados por inflamações, radicais livres e pelo próprio envelhecimento. E tudo isso com a simplicidade de um alimento que cabe na palma da mão. Estudos recentes mostram que pessoas que consomem essas frutas com regularidade têm menor risco de problemas cardiovasculares. E não é preciso muito. Uma porção pequena já traz benefícios perceptíveis com o tempo. O importante é a constância, esse cuidado diário que se repete sem alarde, mas com intenção, porque o corpo sente quando é amado e responde com saúde quando é tratado com carinho. Essas frutas, por serem mais frágeis, nem sempre estão disponíveis o ano todo, mas há formas simples de mantê-las por perto. Congelar morangos maduros, guardar amoras em potes bem vedados, preparar sucos naturais com uva escura sem adição de açúcar. Tudo isso preserva boa parte dos nutrientes e permite que o cuidado com o coração continue mesmo fora da época da colheita. E além de saudáveis, essas frutas ainda trazem cor, leveza e alegria à mesa, o que também alimenta o espírito. Você se lembra do tempo em que se colhia fruta no quintal, com a mão, direto do pé? Aquela sensação de saborear algo fresco, natural, cheio de vida? Talvez o corpo esteja pedindo exatamente isso. Mais natureza, mais cor, mais vitalidade. E se há um caminho para limpar as veias e fortalecer o coração,
ele pode muito bem passar por essas frutas que, discretamente, protegem o que temos de mais precioso. Porque, no fim das contas, viver bem é isso, proteger-se com o que é simples, com o que vem da terra e fala direto ao coração. O cuidado com a saúde não começa apenas na escolha do que se come, mas também em como se prepara aquilo que se leva ao prato. Muitas vezes, o poder de cura de uma fruta se esconde nos detalhes, no modo como ela foi cortada, na hora em que foi consumida, ou no tempo que ficou guardada antes de ser servida. As vitaminas e enzimas que elas carregam são delicadas, vivas e pedem atenção. Assim como a vida, elas exigem presença e respeito ao tempo. Quando uma fruta é descascada muito antes do consumo ou deixada cortada por horas na geladeira, ela perde parte de sua força. A exposição ao ar, à luz e à temperatura incorreta diminui os nutrientes que o corpo tanto precisa. É como se sua energia vital fosse se esvaindo aos poucos, sem alarde, até restar apenas a aparência. Por isso, há sabedoria no gesto simples de preparar o alimento na hora, com cuidado, como quem oferece algo precioso a quem se ama. Guardar frutas em potes bem fechados, preferir cortar somente o que será consumido no momento, evitar temperaturas extremas, tudo isso faz diferença. E essa atenção transforma o alimento comum em remédio. Não é exagero, porque quando se preserva o melhor de cada fruta, ela devolve isso ao corpo em forma de leveza, vitalidade e proteção. Você já pensou que uma fruta é como uma pessoa? Quanto mais viva, mais capaz de curar. Uma fruta recém-colhida, ainda cheia de vida, carrega em si o mesmo frescor de uma manhã ensolarada. Ela entrega ao corpo o que ele precisa para se regenerar, para limpar o que está acumulado, para recomeçar. E tudo isso sem pressa, sem barulho, apenas com a força da natureza que atua em silêncio. Talvez essa seja uma das lições mais bonitas da alimentação natural. O cuidado está nos detalhes, no corte suave da faca, no tempo de preparo, na forma como se olha para o alimento antes de levá-lo à boca. Porque no fim das contas, não é só o que comemos que nos transforma, mas o modo como nos relacionamos com aquilo que escolhemos comer. E cada gesto de atenção é também um gesto de amor. Amar-se, mesmo em silêncio, mesmo aos poucos, é o primeiro passo para viver com mais saúde. E o corpo, sempre grato, responde com mais vida. Às vezes, os maiores milagres da saúde não estão nas fórmulas difíceis ou nas palavras complicadas. Estão nos hábitos pequenos, repetidos com carinho, em um pedaço de fruta colocado no prato com intenção, em um momento de silêncio diante daquilo que a terra nos oferece, em uma escolha simples que, com o tempo, se transforma em bem-estar, em vitalidade, em mais tempo para viver o que realmente importa. O corpo nos acompanha por uma vida inteira. Ele carrega memórias, histórias, cicatrizes e afetos. E mesmo quando envelhece, mesmo quando já não responde com a mesma força, ele continua sendo templo, continuação do que somos. E por isso merece cuidado, paciência e respeito. As veias que hoje pedem socorro já sustentaram muitos passos, muitos gestos de amor, muitos abraços dados. Ainda dá tempo de devolver a elas um pouco dessa dedicação. As frutas que falamos aqui, a romã, o abacate, as frutas vermelhas, não são apenas alimentos, são caminhos, pontes entre o que somos e o que ainda podemos ser. E ao escolhê-las com mais consciência, o idoso que um dia foi jovem, o jovem que ainda mora dentro de você, reencontra uma chance real de viver com mais dignidade, autonomia e leveza. A alimentação é também um ato de fé. Fé de que ainda é possível viver bem. Fé de que o tempo não levou tudo. Fé de que há sabedoria nos gestos simples. Porque quando você escolhe cuidar do que come, está escolhendo viver. Está dizendo ao coração, quero continuar aqui, com saúde, com paz e com esperança. Se uma dessas frutas fizer parte da sua próxima refeição, que ela não seja apenas comida, que seja também um símbolo, um recomeço, um abraço no próprio corpo,
Um primeiro passo, pequeno, mas cheio de sentido, em direção a uma vida mais fluida, mais amorosa e mais verdadeira. Obrigado por estar aqui. Que Deus abençoe seus dias com saúde, serenidade e gratidão. E se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que você ama, porque carinho, quando repartido, também cura.